Martin Luther, o pai da Reforma, ou Martim Lutero, diz que os pecados, na maioria das vezes, são gêmeos, ou vêm em pares, e eu acredito que os terapeutas dirão que esses dois pecados sempre caminham juntos, como se fossem gêmeos, a raiva e a depressão. Um homem raivoso é geralmente um homem deprimido. Caim está muito furioso e muito deprimido também. Então a história diz que o Senhor aceitável, Abel, passa perto do Senhor inaceitável, Caim, que o ataca e o mata. Então Deus entra em cena e faz novamente algumas perguntas. Por que você está furioso? Por que você está deprimido? Onde está o seu irmão? O que você fez? E então, especialmente essa pergunta no versículo 7. Se você fizer o que é certo, você não será aceitável? E se você não fizer o que é certo, o pecado ficará na porta do seu coração. A intenção do pecado é destruí-lo. Você deve dominá-lo. O que essa história nos diz? Acredito que essa história nos transmite uma mensagem bastante dinâmica. Você é uma pessoa furiosa? Você é uma pessoa deprimida? Quando você fica furioso, você costuma ficar deprimido? Quando você ficar zangado, por exemplo, essa é uma boa pergunta a ser feita. Por que você está zangado? Qual é a origem da sua raiva? E qual é o verdadeiro objeto da sua raiva? Geralmente a pessoa que é atacada, como Abel, não é o verdadeiro objeto da raiva. Ele apenas estava por perto. Lembro-me de ter ouvido um psicólogo cristão em um seminário para mulheres casadas. Uma mulher estava compartilhando o seu problema. O seu problema era, como ela mesma disse, meus filhos estão me deixando enfurecida. E o psicólogo perguntou, bem, quantos anos têm os seus filhos? Ela disse, 13 e 5. Ele disse, meu Deus, essa é uma tremenda responsabilidade para se colocar em duas crianças em idade pré-escolar. Ela perguntou, mas que responsabilidade? E o psicólogo respondeu, a responsabilidade pelo seu clima emocional. Ficar feliz ou triste ou furiosa depende deles. Eles a deixam furiosa? Deixe-me fazer mais uma pergunta. Essas crianças fazem essa raiva aparecer em você ou elas colocam uma raiva em você, hein? Não demorou muito para que a mãe percebesse que as crianças não estavam colocando a raiva dentro dela. Elas estavam despertando a raiva nela. A verdade era que ela provavelmente estava furiosa com o marido, mas não podia descarregar essa raiva nele. Qual é o objeto da sua raiva? Qual é a verdadeira fonte da sua raiva? Deus fez essas perguntas a Caim e também faz a nós, para nos ajudar a encontrar as respostas. A raiva está na raiz de tantos conflitos. Deus fez essa pergunta, onde está o seu irmão? Note que em Gênesis capítulo 3 a pergunta é, onde está você? Em Gênesis 4 a pergunta é, onde está o seu irmão? Acho que o que Deus estava tentando fazer Caim perceber era o seguinte, que não havia nada de errado com seu irmão Abel. Onde está o seu irmão? Ele é um cidadão firme. Ele é o Senhor aceitável, é um bom homem. Então por que você está zangado com Abel? E por que você o matou? O que você realmente fez? Qual é a dinâmica de tudo que aconteceu aqui? Acredito que o versículo 7 é a chave de toda essa história, porque é a grande solução para o problema do conflito. No fundo do conflito encontramos um homem zangado e encontramos a dinâmica de sua raiva. Mas não adianta apenas analisar a raiva para entender o porquê da raiva. Você continua zangado. O que você quer é a solução para a raiva. E aqui está a solução. Se você fizer o que é certo, será o Senhor aceitável. Se você fizer o que é certo, será aceitável para Deus. Será aceitável para você mesmo e não seguirá ao longo da sua vida machucando ou matando Abel. Jesus disse a mesma coisa no 7º capítulo do Evangelho de Mateus. Eu sempre recorro ao Novo Testamento porque ali encontramos o que dá unidade à Bíblia. Eu acredito que Jesus estava da mesma coisa falando em Mateus 7, quando ele diz, não julguem os outros para não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usaram para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho?
Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Muita gente pega essa passagem, os primeiros 5 versículos de Mateus capítulo 7, o Sermão da Montanha, e diz que Jesus estava dizendo que nós não devemos julgar, e ponto final. Não foi isso que Jesus disse. O que ele fez foi levantar a seguinte questão: por que vivemos julgando? Por que criticamos de forma exagerada? Por que estamos sempre verificando o que há de errado, como se fôssemos inspetores de Deus? Parece que todo o nosso ministério é sair por aí, preocupados em tirar o cisco do olho do nosso irmão. Jesus não está nos dizendo para não julgarmos. Ele diz que devemos julgar, mas antes de julgarmos nosso irmão, devemos julgar a nós mesmos.